Bom dia, queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? A tia Márcia já estava com saudade. Hoje nós vamos para mais uma aula, nossa aula quinzenal. Hoje nós estaremos trabalhando a aula 21 e 22, onde nós estaremos falando sobre cores e tons e pintando.com. No módulo 4, as páginas que nós iremos trabalhar hoje é a página 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106 da apostila, né? A tia Márcia queria dizer que ela ficou muito contente. Vocês mandaram algumas fotos, alguns vídeos das camisetas que vocês pintaram, né? Camiseta preta pintada em branco. Ficou muito legal, muito bonito. A tia Márcia adorou a participação de vocês. Foi muito legal o trabalho que vocês fizeram. Então, na aula de hoje, aqui na apostila, na página 100, nós vamos começar falando de cores e tons. Nós vamos falar sobre o artista Luiz Sassilotto, né? Vocês podem verificar aí o retrato do artista. Luiz Sassilotto foi um pintor, desenhista, escultor e gravador, porque ele também gravava, né, algumas obras, algumas esculturas, o que ele fazia. O Luiz, esse artista, ele nasceu em 1924 em Santo André, lá em São Paulo, né, no Grande ABC, onde ele sempre viveu e trabalhou. Ele faleceu em fevereiro de 2003. Uma das suas grandes obras é a concreção, e por ser estrutura com formas geométricas é classificada como arte concreta. Então ele gostava muito de trabalhar com arte geométrica. Então o Luiz foi um dos artistas do Brasil que ele resolveu pintar de formas reais, né, e aplicar alguns elementos importantes na sua obra no Brasil e no exterior também. O que ele utilizava para fazer suas obras? Ele utilizava linhas, formas geométricas, cores primárias e elementos neutros. Vocês lembram quais são as cores primárias e quais são os elementos neutros? Os elementos neutros, vocês sabem que é o preto e o branco, e as cores primárias, né? Nós temos o vermelho, o amarelo, o azul, né? Para que nós possamos trabalhar. Então, aqui na página 100 está explicando, ó. É denominado como arte concreta a produção artística que valoriza o elemento estrutural da linguagem, no caso das artes visuais, a linha e a cor. Então, ele trabalhava com várias formas geométricas, vários tipos de linha, e ele gostava de trabalhar com as cores primárias, que é as cores que se destacavam. Então, aqui na página 101, nós temos um quadro, uma obra do Luiz Sassilotto, essa obra aqui. Vocês verificam nessa obra que, vocês olhando, ela tem alguns retângulo, quadrado, alguns traços, algumas linhas e as cores que estão constando aqui, ó, azul, amarelo, vermelho e o preto. Então nós temos algumas questões a serem respondidas nessa página. Então tem aqui, ó, a questão número 1. Você tem que olhar o quadro que está ao lado e responder a questão. Está perguntando como são as linhas quanto à espessura, posição, forma e tamanho. Então está falando sobre as linhas que está constando nesse quadro. Que tipo de linha que tem? Ó, vocês podem verificar que tem linha fina, tem linha grossa, tem linha reta, tem quadrado, tem retângulo. Então são esses tipos de linha que consta nessa obra do Luiz, é a obra Concreção, né? Aí a pergunta número B está perguntando quais figuras geométricas estão presentes na imagens. Se vocês olharem, quais são as figuras que vocês vão estar observando aqui na imagem? Será que tem um círculo, um triângulo, um quadrado, um retângulo? Que tipo de figura que tem? O artista, a terceira pergunta aqui está perguntando, o artista utilizou apenas as cores primárias? Vocês lembram se as cores que ele usou foi só as cores primárias? Ou se tem alguma outra cor, igual a tia Márcia explicou, que não é cor primária, que é o tom neutro, que está constando na figura?
Nós temos as cores primárias e os tons neutros. As primárias, né? O amarelo, o vermelho e o azul, e os tons neutros, o branco e o preto. Vocês vão estar colocando as cores que está constando aqui. Se tem ou não só cores primárias e o que consta, tá bem? Aí nós vamos estar trabalhando a página 102. A página 102 vai estar explicando para vocês que é possível criar composições diversas a partir do mesmo elemento estrutural. O artista Sassilotto agrupou linhas grossas, retas, verticais e horizontais, utilizando as cores primárias e o elemento neutro preto para produzir diferentes obras, né? Então, vocês vão estar criando aqui na página 103 a própria arte concreta de vocês, usando os tons neutros e as cores primárias. Então, os tons neutros que ele utilizava era com o lápis de cor preto. A tia Márcia, eu não sei onde está meu lápis de cor preto, então eu peguei um giz de cera preto, tá? E peguei uns pedacinhos de cores primárias. Vocês podem estar recortando de revista, do que vocês tiverem. A tia Márcia mandou algumas cores para vocês dos materiais de artes, do material de artes. Então, vocês podem estar utilizando também. O que nós vamos estar fazendo aqui, ó? Nessa página 103, nós vamos riscar um fundo com o preto, ó. Ó, a tia Márcia pegou e passou um fundo preto. Ó, catei o giz de cera e fiz um fundo preto. Agora, nós vamos fazer como o Luiz Sassilotto. Nós vamos pegar a tesoura e nós vamos criar. Cada um vai fazer do jeito que quiser, da sua forma. A tia Márcia vai estar mostrando aqui para vocês alguma das obras dele que ele fazia, sempre utilizando, olha, que a tia Márcia falou para vocês, ele sempre utilizava linhas grossas, finas, quadrado, retângulo. Os quadros deles eram todos dessa forma. Era feito assim os quadros dele, ó. Tá? Então, olha que legal as pinturas dele. Essas daqui tá lembrando muito a do Romero Brito. Bem colorida, mas sempre com linhas grossas ou finas e utilizando retângulo, triângulo, figuras geométricas, que era o que ele gostava de fazer. Olha aqui. São bem coloridas as obras dele porque ele gostava das cores primárias. Lembrando, e o tom neutro. Às vezes ele usava só o preto, às vezes ele usava o tom neutro branco também. Então, a tia Márcia vai pegar a tesoura e vai criar uma obra de arte igual a dele, tá? Vocês vão usar a criatividade de vocês. Vocês vão fazer o que vocês quiserem. Eu, aqui ó, vou pegar o vermelho. Ó. A tia Márcia vai pegar, fazer algumas montagens. Aí vocês vão pegar, como eu expliquei para vocês, vocês podem estar pegando... Se vocês não tiverem o papel Filipim, faça na revistas, encontra alguma imagem colorida, cola também, tá? Do jeito que vocês quiserem, ó. A tia Márcia tá pegando as cores primárias para ficar bem legal, bem colorido, tá? E tô fazendo a minha colagem como se fosse o meu quadro. Ó. Aí aqui eu vou... Ó, a tia Márcia eu fiz algumas tiras, tá? Pra colar. Essa é a obra dele,
tá? Do Luiz Saciloto. Aí agora, a tia fez de um lado, dessa forma. Aí aqui tá pedindo pra gente fazer também uma contrário do que ele faz, com linhas curvas e sinuosas. Vocês podem pegar, ó, e fazer, eu vou fazer como se fosse uma ondinha, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Como se fosse uma onda. Então, aqui seria as linhas curvas, ó. Aí eu vou usar também pra tá colando, que tá pedindo aqui na apostila, para você fazer algumas linhas curvas e sinuosas, ó. Eu já tenho um outro pedacinho aqui. Ó, deixa a tia fazer. Ó, aqui tem uma curva, não tem? Eu vou recortar essa curva aqui, ó. Ó, a tia fez uma curva. Preguei uma curva também, né? E nós vamos estar fazendo uma outra, vou usar o vermelho, como se fosse tipo um zigue-zague. Ó. Aqui, a tia Márcia tá fazendo. Olha como que ficou legal a página 103. A tia Márcia pegou o recorte das páginas, né? Ó, eu peguei as formas que tinha, né? Pra tá recortando. Então, eu fiz algumas linhas retas, triângulo, quadrado, curva, linhas sinuosas, retângulo. Então, vocês podem estar fazendo dessa forma. Vocês viram como que fica legal? Então, o quadro do Luiz Saciloto era feito dessa forma, né? E aí, vocês podem estar pegando também o lápis preto e fazendo com o lápis preto alguns traços, né? Ó, eu tô fazendo aqui alguns traços, né? Porque ele usava o tom neutro preto ou branco, certo? Ó, vocês podem fazer em pé ou deitado, que é quando nós falamos horizontal ou vertical. A tia Márcia tá fazendo alguns para vocês verem. Então, uns com umas linhas bem grossas e outros com as linhas mais finas, que eram coisas que ele gostava de fazer. E vocês também podem estar fazendo uma moldura. Ó, vocês podem estar montando uma moldura. A tia Márcia está fazendo uma moldura para vocês verem. Aqui, ó. Bem legal. A moldura. Ó, com o giz de cera preto, a tia Márcia montou uma moldura. Tá? Aqui em volta. Bem legal. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Ó, ficou lindo o quadro. Vocês montem com o que vocês tiverem, tá bem? Tá dando pra ver bem legal? Então, beijo, um bom final de semana pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos da tia Márcia.